Meu nome é Ronaldo Laranjeira e eu tive toda a minha carreira na Escola Paulista de Medicina. Eu entrei em 1977, entrei na residência em 1982 de psiquiatria e vivi intensamente a residência como residente, depois como supervisor, até 1987, quando eu fui fazer meu doutorado na Inglaterra. Depois que voltei da Inglaterra em 94, 95, virei professor e hoje eu sou professor titular de psiquiatria por concurso. Toda a minha vida foi na base de concurso. Nunca tive progressão de nada, a não ser na base do mérito, né? Uma coisa que eu muito me orgulho de ter sempre entrado em todos os concursos da minha vida na base do mérito. Quando eu entrei em 82 para 83 na residência de psiquiatria, né, eu acho que para mim foi um dos aprendizados mais intensivos que eu tive, né? Eu acho que formou a minha vida de psiquiatra nesse período de residência, né, um período intenso, né? O pronto-socorro da psiquiatria no Hospital São Paulo, e nós tínhamos um estágio no que era o DAP da Vila Mariana, que atualmente hoje é o CAISB, né? Mas era uma situação completamente diferente, era um tipo nosocômio, né? Enfermarias enormes de 40, 50, até mais mulheres, né? E que dormiam num local só. Então, nada mais parecido do que um hospital psiquiátrico de custódia, né? Apesar disso, né, tinham várias outras unidades acadêmicas que tinham estágio lá, né? Mas a nossa estágio era junto com a Santa Casa, com outros locais, as escolas de psicologia, né? Mas esse período, né, apesar de toda a coisa primitiva da psiquiatria, era muito difícil a gente ficar lá, mas tinha algumas pessoas que fizeram diferença nesse estágio, né? Por exemplo, o Dr. Eduardo Jacopone, naquela época, nós estamos falando aí de 82, 83, ele já fazia grupos operativos, Bilent, com as internas, né? E dava um toque de humanidade, né, que era muito bem-vindo para a gente que estava começando no R1 de psiquiatria. Né? Isso acompanhei muito o Dr. Eduardo Jacopone, e eu acho que as bases do CAISM de hoje, né, toda a modernidade do CAISM, foi graças a todo o empreendedorismo social e psiquiátrico do Eduardo Jacopone. A gente tem muito o que agradecer ao Eduardo Jacopone, mas isso já veio desde daquele período ali, né? Mas nós tínhamos o privilégio, né, de ter supervisão de casos, né, com o Dr. Sérgio Blay, o José Cássio Pita, né, que era um alento, né, do local assim, muito desfavorável das pacientes, né, sempre muito presente, né, Dr. Miguel Roberto Jorge também fazia diferença na supervisão com a qualidade clínica daquela experiência, né? Então, acho que por mais deteriorado que era o local do DAP para nós residentes, né, a supervisão era um oásis, né, para a gente entender a psiquiatria, né? O pronto-socorro do Hospital São Paulo também, na época a gente era um misto de clínico geral e psiquiatra, e dividíamos os horários com o pessoal da clínica. Foi uma experiência muito intensa, né? Então a gente vivia muito no dia a dia o pronto-socorro do Hospital São Paulo. Ainda sem a enfermaria, por um período, né, nós ficávamos, então tinha uma exposição a casos de urgência de psiquiatria que contribuiu muito para a gente pensar como é que era a psiquiatria de fato, né? O departamento naquela época tinha aquela divisão entre os psicanalistas e os psiquiatras, né? Os psiquiatras eram poucos, mas que tiveram uma influência muito grande, né? Especialmente o Dr. José Alberto Del Porto,
né, que era um parâmetro muito bom da psiquiatria clássica, que fazia grupos com nós residentes para estudar a Enciclopédie médico-cervical, né, que naquela época não tinha nada, ou começávamos a ler o livro do Kaplan, que a gente não tinha, naquela época só tinha o livro do Henriet, do Alonso Fernandes, uma psiquiatria meio antiga, né? Mas já começava na década de 80 o sistema DSM e toda a preocupação com o diagnóstico, né? Então o departamento foi se balanceando, né, entre a psicanálise, que foi ficando para trás, e o sistema diagnóstico, né? E que outra pessoa também que influenciou muito nisso, influencia até hoje, que é o Dr. Itiro, né? O Dr. Itiro tem uma influência desde do quarto ano, meu quarto ano de medicina, né? E que permaneceu e permanece até hoje influenciando a psiquiatria, influenciando a formação dos psiquiatras, né, na Escola Paulista de Medicina, né? Então, quer seja o Itiro, quer seja o De Porto, foram pessoas que mantiveram acesa a chama da psiquiatria, né? E que isso fez e faz a diferença em termos da formação da psiquiatria. Um momento importante nesse período de 82 a 87 que eu estava presente aqui, e que marcou a minha formação ali, para que caminhos que o Departamento de Psiquiatria estava seguindo, foi a tese de doutorado do Dr. Marcos Pacheco Toledo Ferraz, né, que foi, eu acho que, o marco histórico dentro da pós-graduação do departamento, onde houve um debate ali, né, muito intenso. Eu não esqueço até hoje do Maurício Levi, que na época era professor titular do departamento, um psicanalista, né, e que de alguma forma tinha muito a se opor ao Marcos. E o Marcos defendeu a tese dele com rigor e com uma consistência, né? Eu lembro o debate entre a forma e conteúdo, né? Que o Maurício Levi criticava ali formas pequenas do que o Marcos, da tese do Marcos, e o Marcos defendia o conteúdo, a importância daqueles dados para a psiquiatria, para a produção de conhecimento. Então, acho que esse foi um marco, do meu modo de ver, um marco que foi protagonizado pelo Marcos Pacheco, que eu acho que foi um divisor de águas intelectuais dentro do departamento, de prevalecer a psiquiatria e não uma visão ideológica e psicanalítica, né? E depois também o próprio Marcos influenciou muito o departamento ao encaminhar para o Ministério da Saúde, aqui é para a Secretaria Estadual da Saúde, para a parte de organização de serviços, não, reorganizar os serviços de psiquiatria no Estado e no Brasil. Eu acho que a minha geração de psiquiatras em formação se beneficiou muito desse debate naquele momento lá, então era um local que fervilhava, o futuro da psiquiatria estava fervilhando ali no departamento de psiquiatria, e a residência foi alavancada por essa produção intelectual. O que também alavancou, dentro desse movimento que o próprio Marcos estava contribuindo, e o Itiro especialmente, o De Porto, e o Sérgio Blay e o Pita, né, foi a criação da enfermaria dentro do Hospital São Paulo. Foi um momento muito importante, né, a capacidade de a gente poder aprender agora em casos agudos dentro do Hospital São Paulo. Foi um período que eu mais aprendi psiquiatria, acho que na minha vida, né? Eu já era R2, né, final de R1, R2, e aí fiquei como supervisor até 1987. Foi o período assim que eu realmente mais aprendi psiquiatria. Aconteceu, eu fui a primeira pessoa a internar alguém na enfermaria
da psiquiatria, né? E era uma enfermaria de mulheres, e eu internei o primeiro paciente que foi homem. E que é importante a gente ver, né? Isso foi lá em 1983, e era um quadro agudo de um rapaz jovem, que a gente achava que não tinha prognóstico nenhum. E o que acabou acontecendo é que hoje essa pessoa, que era um rapaz, hoje é um homem maduro, ele é uma das pessoas muito importantes no setor jurídico do estado de São Paulo, e uma pessoa que recuperou muito bem, né? Eu acho que graças a um cuidado muito intensivo que ele teve nessa enfermaria, em que recebeu o melhor cuidado possível. Então, para mim, foi sempre um privilégio participar desse momento histórico do departamento. Eu gostaria de enfatizar, tudo isso aconteceu antes da entrada do professor Dr. Jair Mari, né? E a partir, né, da entrada do Jair Mari, que foi mais ou menos em 1987, né, é que aí o Jair deu uma outra alavancada no departamento do ponto de vista científico, de protagonismo do departamento em várias áreas do mundo, né? Então, tudo isso que eu contei, todo o período de psiquiatria, da residência de psiquiatria, foi antes do Jair Mari, mas com o Jair Mari, do meu modo de ver, é um outro momento e que valeria a pena uma discussão mais ampla em termos de reconhecimento do impacto do Jair no departamento de psiquiatria da Escola Paulista de Medicina. Obrigado.